Pessoal, como o vídeo ficou muito extenso, eram muitas coisas para falar sobre o primeiro período, eu dividi esse vídeo em duas partes. Essa é a parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1 de tudo sobre o meu primeiro período, clica nesse cardzinho que vai estar aqui ou aqui, eu não sei exatamente, para assistir a primeira parte e depois volta nesse vídeo. Eu vou abordar esses tópicos que estão aparecendo na tela para vocês. Se você quiser ir direto a um tópico específico, confere a minutagem que eu deixei na descrição do vídeo. Agora falando sobre os livros que eu usei. Todos os livros que eu usei eu peguei em PDF ou emprestado na biblioteca da faculdade, porque assim, gente, livro de medicina é um absurdo de caro, né? O que eu mais usei foi o Histologia Básica, do Junqueira, para estudar histologia, né, obviamente. Para anatomia, eu usei o livro do D'Angelo e Fatini. Ele é um livro bem básico, não tem muitas imagens, então para complementar eu usei o Princípios de Anatomia Humana do Tortora, para poder observar as imagens. Eu acabei que eu nem usei tanto assim, mas foi bom ter pegado ele, eu gostava de folhear e ficar vendo as imagens. Para embriologia, eu usei o Embriologia Clínica do Moore, e eu acho que são esses. Eu usei alguns outros livros em PDF, assim, de maneira bem pontual para tutoria. Para tutoria, o que eu mais usei foi o Bioquímica Médica do Marx, porque ele apresenta ali as questões bioquímicas com bastantes casos clínicos associados, então ajudou bastante para tutoria. Outros livros também que eu usei para tutoria de maneira muito pontual foi o Tratado de Pediatria, o Endocrinologia Clínica, do Lúcio Vilar, o livro de Reumatologia, que eu não estou lembrando agora o nome do autor, mas tá aí para vocês a imagem. E acho que foram esses. Eu devo ter usado algum outro assim, mas eu não estou lembrada agora. Agora eu vou explicar para vocês sobre como eu estudei cada uma das matérias. Começando por bioquímica. Durante as aulas, eu anotava tudo que o professor falava em cima dos slides. Eu pegava slides dos veteranos e ia digitando tudo que o professor falava. Só que assim, as aulas desse professor eram difíceis de acompanhar. Era aquele tipo de aula em que, se você perde a atenção em um determinado momento, depois você não consegue entender mais nada. E aí acabava que no fim das contas minhas anotações ficavam bem picadas. Eu conseguia prestar atenção em algumas partes e anotar, mas aí eu me perdia porque eu estava anotando e não rendia muito. Então, quando eu chegava em casa para estudar para as provas, eu pegava as aulas gravadas dos veteranos. Eu tive essa sorte, né, de entrar na faculdade depois de um momento de aula online, depois de um momento de isolamento, que eu tenho acesso a todas as aulas gravadas. Então eu assistia a aula gravada com bastante atenção, pausando e anotando tudo que o professor falava em cima dos slides, igual eu tentava fazer na aula, só que dessa vez funcionava. Depois que eu anotava tudo, o que eu fazia? Eu lia todas as minhas anotações, tentando explicar a matéria para mim mesma, só que tentando absorver o geral do conteúdo. Por quê? Porque a bioquímica é muito nome específico, muita rota metabólica, muita sequência de reação. É impossível você decorar tudo. Então eu tentava extrair a ideia central da matéria. O que de geral ali que eu tinha que saber. Eu fazia isso com todas as aulas. E depois eu tentava resumir as minhas anotações em uma ideia geral. Fazia tipo um resuminho no slide só, ali no começo, geralmente o slide que o professor colocava o título, eu ia lá e fazia um resuminho pequenininho com a ideia geral da matéria. E aí, quando chegava a época das provas, o que eu fazia? Eu pegava as provas dos veteranos e ia fazer as questões de bioquímica. Como eu já tinha uma ideia geral da matéria, eu conseguia fazer a maioria das questões por eliminação. Mas às vezes tinha algumas questões que cobravam nomes específicos que eu não lembrava. Aí, por exemplo, vamos supor que eu peguei uma questão e tem um nome específico de uma enzima lá. Eu não sei, né, qual enzima ali que eu tenho que marcar como resposta, mas pela pergunta eu lembro da ideia geral, tipo assim, essa pergunta aqui está se referindo àquela rota dos carboidratos. Eu sei a rota dos carboidratos assim, de maneira geral, mas eu não sei esse nome específico. Então o que eu fazia? Eu falava, então esse nome aqui específico que eu tenho que saber. Eu deixava para decorar os nomes específicos
fazendo as provas antigas. Em vez de sair decorando tudo quanto tem nome de enzima, eu decorava só aquelas que o professor já cobrou nas provas. Era assim que eu fazia. Porque se você for estudar bioquímica tentando decorar tudo, você não vai conseguir estudar. E assim, esse método de estudo, ele sim leva um tempo, né? Até você assistir a aula, tirar ali a ideia geral, fazer um resumo, toma muito do seu tempo. Tanto é que eu consegui fazer isso muito bem só para P1 e para P3. Para P2, que é a prova ali do meio, eu não consegui estudar bioquímica a tempo, porque foi um momento bem apertado no nosso curso, tinham muitas tarefas e prova, né, a prova, e pouco tempo para estudar, então eu não consegui fazer isso. Essa parte da matéria bioquímica ficou bem defasada para mim, teve muita coisa que eu não estudei, então, enfim, gente, é um método muito bom, mas que tem que ter tempo e disciplina para conseguir manter. Para a histologia, o método de estudo para as provas teóricas e práticas é diferente. Vou falar primeiro do método de estudo para a prova teórica. De todas as matérias do semestre, essa foi a que o meu estudo foi menos efetivo. Eu gostaria de vir aqui falar um método de estudo bom para a histologia, para a parte teórica de histologia, mas eu não sei, eu não descobri ainda. Ai, gente, assim, a prova dessa professora em histologia, ela era bem rígida, né? Ela cobrava coisas muito específicas, então a gente tinha que ler o Junqueira inteiro. E é óbvio que não dava tempo de ler tudo. Alguns conteúdos eu consegui estudar direitinho, eu li o capítulo, fiz resumo, mas outros não deu tempo de ler, muito menos de fazer resumo, então eu estudei por resumos de colegas. Li o resumo ali antes da prova. A parte teórica é isso, eu não tenho muito o que falar aqui, porque eu realmente não desenvolvi um método definido e eficaz para estudar a parte de histologia. Para a parte prática, como eu estudei? Bom, como as nossas provas práticas foram todas no final do semestre, sobre todo o conteúdo que a gente já tinha estudado, eu achei que de certa forma ficou mais fácil. Por quê? Porque depois que você já sabe a parte teórica, fica muito mais fácil dar para a prova prática. Você já tem ali os conceitos, as características do tecido, então você só tem que aprender a reconhecer. Eu peguei várias imagens de cada tecido, coloquei num documento e fui ali tentando identificar os padrões para poder reconhecer na prova prática. Montei também slides para poder ir fazendo tipo simulados, mas o que mais me ajudou de verdade para as provas práticas foi estudar em grupo. Para a primeira prova prática eu estudei sozinha e depois os meus colegas fizeram tipo simulados em grupo na hora do intervalo, no horário de almoço. Já para a segunda prova prática que a gente teve, de histologia, eu estudei só em grupo. Embriologia também teve prova teórica e prova prática. Bom, como embriologia é uma matéria que tem muito passo a passo, muito detalhe, muito nomezinho, durante as aulas eu anotava tudo que a professora falava, mas assim, não conseguia absorver muito bem, não conseguia montar uma linha de raciocínio que depois eu conseguisse lembrar. Então eu fiz isso em casa. Eu peguei as imagens de cada uma das fases de desenvolvimento e fui tentando explicar para mim mesma o que estava acontecendo ali e tentar dar nome às estruturas. Eu estava estudando para a prova prática e teórica ao mesmo tempo, fazendo isso. Só que aí, à medida que eu ia tentando explicar a matéria para mim mesma, eu via que ficavam muitas lacunas. Então, toda vez que aparecia alguma coisa que eu não sabia, eu anotava numa folha de papel. E depois, para preencher essas lacunas, eu fui no livro de Embriologia Clínica do Moore para poder estudar. Assim, eu não li os capítulos completos, eu só fui ali direto nos meus pontos de dúvida. E foi assim que eu estudei e deu super certo. Para biofísica, durante as aulas, eu anotava tudo que o professor falava no fichário, porque ele não disponibilizava slides para eu poder anotar por cima, né? E aí, quando eu ia estudar em casa, eu estudava pelas minhas anotações mesmo. E se tivesse faltando alguma coisa, porque às vezes durante a aula a gente se dispersa ou não entende alguma coisinha, acaba ficando uma lacuna, eu ia nos materiais que o professor deixava no Moodle pra gente. Ele deixava muito material, então eu ia lá só para preencher as lacunas que ficaram durante as aulas. Era uma matéria que eu estudava super rápido,
Então eu deixava para estudar só quando estivesse perto da prova, porque eu ia lembrar de tudo que eu li nas minhas anotações, de tudo que eu li nos materiais. Eu deixava para estudar com um prazo maior bioquímica e histologia, apesar de histologia não ter conseguido manter um estudo tão constante assim, né, como eu já falei para vocês. Para genética, eu fazia a mesma coisa, anotava tudo que o professor falava no meu fichário, só que o professor de genética não disponibilizava materiais como o professor de biofísica fazia. Então, durante as aulas eu tinha que me certificar que eu estava anotando absolutamente tudo que o professor estava falando. Se ficasse alguma coisa que eu não entendi, eu pedia para ele voltar, explicar de novo, porque eu sabia que se ficasse lacunas em genética, eu ia demorar muito para encontrar material. E eu não queria ficar lendo livro nem nada do tipo, porque gasta tempo. Então, durante as aulas de genética, eu anotava absolutamente tudo que o professor estava falando. E aí, em casa, eu estudava pelas minhas anotações. E foi assim que eu fiz e também deu super certo. E também era uma matéria rápida de estudar, não tão rápida quanto biofísica, então eu deixava para estudar mais perto da prova. Anatomia é outra matéria que tem prova teórica e prova prática. Para a parte teórica, eu fiz resumos dos capítulos de Anatomia Humana Básica, tá certo o nome do livro? Acho que tá. Do D'Angelo e Fatini. Os capítulos são curtos, então foi super de boa de fazer os resumos, não me tomou muito tempo. E eu geralmente fazia esses resumos logo depois da aula de anatomia ou logo antes, para poder aproveitar na aula prática. E me ajudou muito, porque quando eu fui estudar para a prova prática, ficou muito mais fácil, porque eu já tinha todas as classificações na minha mente. Eu já tinha todas as classificações, osso longo, osso curto, osso sesamoide, músculo peniforme, não sei o quê. Ajudou muito. Eu fiz inclusive alguns mapas mentais. Desculpa, gente, eu tô muito tempo falando aqui. Fiz alguns mapas mentais também para poder decorar os tipos de articulações e tornou meu estudo para a prova prática muito mais fácil. Então, quando eu fui estudar para a prova prática, eu só revisei essas classificações assim de uma maneira bem rápida, porque eu já tinha feito resumo antes, já tinha entendido, e fui tentar decorar os nomes específicos. Articulação metacarpofalangiana, osso parietal. E aí, para a prova prática, eu estudei também só em grupo, antes das provas. Anatomia é uma coisa que você aprende na base da repetição. Essa parte prática, sabe, de nomezinhos, tem que ser na base da repetição mesmo. Eu fui umas 2 vezes no laboratório estudar com as colegas para conseguir decorar. Agora, falando de materiais, o principal, inegociável, jaleco. Você vai precisar de jaleco para todas as aulas práticas. Você não entra nos laboratórios sem jaleco. Os jalecos da minha turma, quem conseguiu foi o diretor acadêmico. Não foi de graça, a gente teve que pagar. Eu comprei logo 2, mas assim, poderia ter comprado um de boa, porque as nossas aulas práticas não foram tão frequentes assim, dava tempo de lavar entre uma aula e outra se precisasse. Outro material também que é bastante útil, não tão importante quanto o jaleco, mas também é importante, as luvas. Você não precisa comprar uma caixa de luva igual eu comprei, eu acho exagero, porque não usa tanto assim. Na verdade, eu tinha comprado, era um saquinho de luvas, que vinha bem menos do que a caixa. Eu não lembro exatamente a marca, nem quantas luvas vinham. Eu comprei no Carrefour e elas só acabaram porque eu fiquei emprestando para colegas, sabe? Muita gente esquece as luvas nas aulas práticas e aí eu acabei emprestando e por isso que acabou, senão teria durado o semestre inteiro. Aí eu fui comprar de novo, não achei o saquinho com poucas luvas, tive que comprar uma caixa. O bom é que vai servir para os próximos semestres, né? Não vai perder, então... essa caixa foi baratinha, foi menos de R$ 30, foi 20 alguma coisa. Mas assim, tem caixa de todo preço, gente. Eu fui comprar uma caixa de luva, tinha caixa lá de mais de R$ 70. Bom, agora chegou o momento de responder as perguntas que vocês deixaram lá no Instagram. Acho que esse vai ser o momento mais dinâmico aqui do vídeo. A primeira pergunta: matérias e horários dessa metodologia mista. Como eu já falei aqui, eu vou explicar em um vídeo separado tudo sobre a metodologia mista, tudo sobre a tutoria. Mas, para responder isso aqui rapidamente, só para não ficar em branco,
Os assuntos da tutoria eram bem conectados com a matéria de bioquímica, então, sempre depois que a gente fechava uma situação problema, o professor de bioquímica abordava aquele tema na aula dele. E os estudos para tutoria a gente tinha que arranjar ali nos horários livres que a gente tem. Entre as aulas, a gente estuda para a tutoria e estuda para as provas. A gente tem que ter esse controle, o que não é muito fácil, porque estudar para a tutoria dá muito trabalho. Eu vou falar sobre isso no meu próximo vídeo. Próxima pergunta. Gostaria de saber sobre o horário de aula. É extenso ou dá para conciliar com outras atividades? É extenso, sim, mas dá para conciliar com outras atividades. Assim, eu não posso dizer muito por mim, porque eu não fiz muitas atividades extra fora da faculdade. Mas, por exemplo, tem gente na minha sala que trabalha e faz faculdade. Tem gente que tirou carteira de motorista durante o primeiro período. Tem muita gente que faz parte da atlética, então tem treino semanalmente para poder participar. Então, sim, é extenso, mas dá para conciliar com outras atividades porque tem gente que faz isso. Inclusive, eu não fiz nenhuma atividade complementar, nada de extensão, pesquisa, que são atividades que a gente tem que fazer durante a faculdade para poder se formar, mas eu não quis fazer nada por enquanto, para poder me adaptar primeiro ao ritmo da faculdade, né, para depois começar a me aventurar por essas coisas extras, né? Liga, projetos de extensão, iniciação científica, eu nem sei nem por onde começar, para falar a verdade ainda. Tem duas perguntas aqui que eu vou unir elas numa só, porque vai ser a mesma resposta. Uma das perguntas é: como foi a sua adaptação aos estudos para a facul e dicas para a caloura? Eu vou dar as dicas no final, mas eu vou responder a primeira parte da pergunta junto com essa outra pergunta aqui. Maiores dificuldades. Justamente porque a minha maior dificuldade foi a adaptação aos estudos. No início, eu não sabia como estudar. É tudo novo, é tudo muito novo. Você não sabe exatamente como estudar, então até que você pega o ritmo, você fica meio desesperado e não sabe nem, às vezes, como perguntar as coisas. Também foi muito difícil adaptar a nova rotina, adaptar ao fato de que eu não conseguia cumprir meu planejamento, porque eu sou meio viciada, sabe, nessa coisa de rotina e checklist e ter tudo organizadinho. Eu não conseguia ter isso, então isso pra mim também foi muito difícil. Os trabalhos de faculdade também eu não sabia como fazer, eu ficava com medo de não conseguir fazer. Mas assim, gente, é tudo questão de adaptação. Vai com calma que vai dar certo. A gente fica com muito medo no início por não saber de nada, mas a gente vai pegando aos poucos e dá tudo certo no final. A minha adaptação aos estudos só foi mais fácil por conta dos veteranos, principalmente do meu padrinho e da minha madrinha. Gente, o apadrinhamento no curso ajuda muito, porque os seus veteranos, que são seus padrinhos, suas madrinhas, vão te passar muito material, vão te passar muita dica. Então, assim, sempre que eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para eles, eles me ajudavam. Então, assim, procurem ajuda, não tentem fazer tudo sozinhos. Essa é uma ótima dica e isso me ajudou muito a me adaptar para os estudos. E assim, dentro dessa adaptação para os estudos, o mais difícil, assim, para mim, na verdade nem é que foi difícil, o que foi mais trabalhoso foi aprender a estudar para tutoria. Tutoria é uma coisa que, assim, você vai estudar e você demora um tempão para conseguir encontrar a informação que você está querendo para aí sim conseguir estudar. Gente, era muito difícil no começo, porque, nossa, eu não sabia pesquisar direito, eu demorava muito tempo para encontrar as informações. Eu pesquisava só em português, porque eu achava que se eu fosse pesquisar coisa em inglês, como o meu inglês não é muito bom, eu ia demorar mais ainda para ler. E o pior é que você encontra mais informações justamente em inglês. Então eu fui, passei depois a pesquisar em inglês também. Demora um pouquinho mais para mim ler, porque meu inglês não é tão bom assim. Mas me ajudou muito, sabe? Você encontra muito mais informação em inglês do que em português. Inclusive, eu vou dar uma dica muito boa no final do vídeo sobre essa questão do inglês, português, que, nossa, ajuda muito. Para quem tem um inglês meio ruim assim, vai facilitar a sua vida 1000%. Espera até o final pra você ver. A última pergunta, essa pergunta eu achei muito massa, eu não esperava por essa pergunta, foi diferente de todas. Saber matérias do cursinho vestibular ajudam a estudar? Gente, sim, ajuda. Vou dar 3
situações em que saber as matérias do cursinho e do vestibular vão te ajudar. Primeiramente, bioquímica. Se você teve uma base boa de bioquímica no ensino médio, no cursinho, vai ser muito mais fácil para você entender a matéria na faculdade. Eu lembro no começo do curso que o professor estava explicando sobre sistema de tamponamento, sistema tampão, e tinha muita gente com muita dificuldade. Eu tinha colegas que falaram assim que nunca tinham visto sistema tampão na vida. E essa era uma matéria que o meu professor no cursinho explicou muito bem, explicou assim um pouco mais aprofundado do que eu tinha visto no ensino médio. Então, quando chegou na faculdade, eu consegui entender assim até com certa facilidade essa parte de como os aminoácidos atuam no tamponamento do organismo. Se tiver uma base boa, vai ajudar em alguns momentos, porque bioquímica na faculdade é muito extensa. Então, assim, algumas coisinhas vai ajudar. Outro momento que as matérias do ensino médio e do cursinho vão te ajudar na faculdade é na tutoria, principalmente nas primeiras tutorias. Durante a abertura da tutoria, a gente não apresenta nada, a gente só discute com base nos nossos conhecimentos prévios. E o conhecimento prévio no início da faculdade é o quê? É as coisas que a gente aprendeu no ensino médio. Então, assim, o conteúdo de biologia, principalmente relacionado à biologia humana do ensino médio, vai te ajudar a conseguir participar das aberturas da tutoria. E o terceiro e último momento, talvez não seja, esses não sejam os únicos, pode ser que eu esteja esquecendo de alguma coisa, mas assim que me surpreendeu é redação. Principalmente os gêneros de redação do vestibular da UFO. Na UFO caem vários gêneros de redação. Na faculdade a gente teve que fazer resumo, a gente teve que fazer relato pessoal, a gente teve que fazer relatório, que são gêneros cobrados pelo vestibular da UFO. Então, se você passou pelo vestibular e você conhece esses gêneros, sabe fazer esses gêneros, vai ficar muito mais fácil fazer os trabalhos de faculdade. Agora, se você não conhece, não sabe fazer um relatório, não sabe fazer um relato pessoal, você aprende rapidinho. Mas assim, se já souber é mais rápido, né? Então, agora vamos voltar nessa perguntinha aqui para poder falar das dicas. Assim, gente, sendo bem sincera, eu ainda me sinto muito perdida na faculdade, principalmente pelo fato de que, como eu falei, eu não busquei fazer nenhuma atividade extra durante o meu primeiro período. Então tem muita coisa que eu ainda não sei. Inclusive tem matérias que durante o primeiro período eu não consegui estudar bem, como foi o caso de histologia que eu expliquei para vocês. Então assim, às vezes quem tá precisando de dica sou eu. Mas eu vou falar aqui o que eu posso. Bom, a primeira dica que eu tenho para dar vai parecer meio abstrata, meio clichê, mas é verdade. Nos momentos de desespero, porque eles vão existir, porque é muita coisa, principalmente para quem está se adaptando a uma nova rotina, principalmente quem vem de fora, mora sozinho, é complicado passar por essa fase de adaptação e ainda conseguir conciliar com as matérias da faculdade. Então pensa assim, é normal você não conseguir dar conta de tudo, principalmente agora no começo. Saiba priorizar, saiba qual matéria você pode deixar para estudar mais perto da prova, qual você tem que manter ao longo da semana, se não vai acumular. Por exemplo, bioquímica, nunca deixe bioquímica para estudar para a última hora, senão vai virar, não é nem uma bola de neve, não vai virar um monstro de neve. Tem matérias que são mais rápidas de estudar, tipo biofísica, então pode deixar para estudar mais perto da prova. Só dando um adendo aqui, isso tudo que eu tô falando é muito baseado no primeiro período da minha faculdade. Pode ser que na sua faculdade algumas matérias são mais fáceis ou mais difíceis do que foi pra mim. Então, assim, adapta isso à sua realidade, por favor. Outra coisa que me ajudou bastante é estudar para as provas práticas em grupo. Inclusive, eu já falei isso aqui no vídeo. Foi algo que funcionou muito pra mim. Foi bem mais dinâmico, mais rápido e mais divertido também. Às vezes uma coisa que você não consegue reconhecer ali, olhando para a imagem, seu colega consegue, aí você já grava. É bastante legal. E essa última dica que eu vou dar foi uma coisa que eu descobri com um colega meu, ele mandou uma vez num grupo, e eu fiquei tipo, gente, por que você não mandou isso antes? Teria facilitado tanto a minha vida. Um dia, uma professora, acho que foi a professora de saúde individual, mandou um texto enorme, de não sei quantas páginas, mas em inglês. Nossa, tava dando o maior trabalho para ler aquilo.
E aí esse colega mostrou esse site aqui, que eu vou deixar também na descrição, que ele pega PDFs em inglês e traduz em português. Isso me ajudou muito. Assim, eu gosto de ler PDFs em inglês para poder treinar, inclusive, mas tinha hora que eu tava sem tempo e assim, eu precisava, talvez assim, na véspera da tutoria de um artigo, o artigo tava em inglês e eu tava cansada já, eu ia lá, colocava nesse site, ele traduzia o PDF em português e ficava tudo certo. Bom, gente, é isso. Eu quis passar aqui pra vocês algumas percepções, experiências que eu tive no meu primeiro período na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Inclusive, tudo que eu falei aqui pode variar bastante de faculdade para faculdade. Inclusive, as minhas percepções podem ser diferentes das percepções dos meus colegas. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu tenho a impressão que era tanta coisa para falar. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações e não perca o meu próximo vídeo sobre tutoria, sobre o método misto. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.